Hoje eu vou te falar sobre o segundo livro que eu estou começando a escrever. E aí galera, beleza? Vocês sabem que o Ji Hill é um dos mestres Jedi da nossa área de desenvolvimento de software. Ele é um grande proponente do TDD. O Ji Hill conta uma história muito legal. Faz muito tempo isso, ele era mais jovem e ele estava trabalhando numa empresa de desenvolvimento e ele estava trabalhando com uma tecnologia que é a MFC, Microsoft Foundation Classes. E ele desenvolvia lá nessa empresa e ele tinha um chefe que se chamava Gary, se eu não me engano, e era muito amigo dele. Eles gostavam muito, né, nessa época, e o pessoal fumava bastante, né, e eles gostavam muito depois lá de desenvolver uma parte do software, eles iam lá para fora tomar um café, fumar um cigarrinho. E o Gary era o chefe do Ji Hill e gostava bastante dele, mas o Ji Hill aplicava o TDD, que era uma coisa que o Gary não entendia muito bem, mas é aquela coisa, quando você gosta de uma pessoa, você aceita as esquisitices dela. E o Gary meio que aceitava o Ji Hill usar o TDD como uma espécie de coisa esquisita. Né? O cara é meu amigo ali, apesar dele usar sapato roxo, eu vou continuar sendo amigo dele. E de fato eram grandes amigos e batiam um papo direto. E aí aconteceu que um dia teve um bug que aconteceu no sistema que eles estavam desenvolvendo. De fato o sistema se comunicava com aparelhos de rádio e começou a dar pau num desses aparelhos, numa dessas comunicações. E aí eles foram tentar resolver o bug, beleza, foram lá, detectaram onde estava o bug, foram e fizeram a correção, só que o Ji Hill tinha lá uma bateria de testes, porque ele utilizava o TDD. Aí o que aconteceu? Ele rodou os testes dele e boa parte desses testes falhou, ou seja, deu barrinha vermelha, apesar deles terem corrigido o defeito. Aí eles foram investigar melhor e descobriram que a correção do defeito que eles fizeram introduziu um outro defeito, que era detectado pelos testes do Ji Hill pelo fato dele utilizar o TDD. Aí beleza, eles conseguiram consertar, né? Todos os testes ficaram verdes, conseguiram corrigir o problema e aí foram lá para aquela sessão de fumar um pouquinho e bater um papo, né? E o Ji Hill percebeu que o Gary ficou meio pensativo, né? Ele fumava lá um pouquinho, ficava pensando. Aí de repente ele soltou essa, né? This TDD shit really works, doesn't it? Essa parada de TDD realmente funciona, não é mesmo? E aí, de fato, o Gary começou a acreditar no TDD, porque viu na prática um exemplo que mostrava, né, o benefício de você utilizar o TDD. Aí, até anos depois, essa empresa se comunicou lá com o Ji Hill e falou, olha, nós precisamos que você venha aqui fazer um treinamento. E o Ji Hill falou assim, olha, eu não mexo mais com Microsoft Foundation Classes. E aí o pessoal falou, não, a gente quer que você ensine aquela parada do TDD. De fato, né, o Ji Hill é um coach aí que vai nas empresas, né, e faz consultoria ensinando o pessoal a utilizar o TDD e outras boas práticas de desenvolvimento de software. Então, por que eu contei essa história aqui, pessoal? Porque eu estou começando a escrever meu segundo livro. Se você não sabe, né, o ano passado eu publiquei o meu primeiro livro, que é o Arquitetura Limpa na Prática, né? Estou até com a camiseta aqui, com o logo do meu livro. E aí eu pensei nisso, né, pessoal? A nossa área realmente tem uma certa carência de conhecimento das partes essenciais e também da prática do teste de software e do TDD, que são duas coisas diferentes, né? Então, o teste de software é aquela prática de realmente rodar o sistema para procurar defeitos, para de fato aumentar a qualidade do sistema. Você coloca realmente o software à prova. Ao passo que o TDD é uma técnica de desenvolvimento, é uma técnica de programação. Mas existe um conhecimento que é comum tanto ao teste de software, essa prática de qualidade de software, quanto do TDD, certo? Então, em ambas as práticas, a gente utiliza casos de teste. Então, no livro, por exemplo, eu vou definir exatamente o que é caso de teste. Ambas as práticas no desenvolvimento de software contemporâneo utilizam de teste automatizado. Então, o que é um teste automatizado? Ambas as práticas utilizam os tipos essenciais de teste, né, de granularidade de teste, teste de unidade, teste de integração e teste end-to-end, que você pode fazer tanto no teste de software para aumentar a qualidade quanto no TDD. Então, o meu livro vai ser isso, né? Vai ter uma base fundamental
que serve tanto para o teste de software quanto para o TDD, e depois vai ter uma parte de teste de software e uma parte de TDD, onde eu vou colocar realmente a essência, né? Como no meu primeiro livro, que eu foquei na essência das coisas, que de fato, pessoal, eu não gosto muito de blá blá blá, né? Eu vou direto ao ponto. Então eu vou falar sobre a essência das técnicas de teste de software e sobre a essência do TDD e como colocar tudo isso em prática. Então, de fato, vai seguir a mesma linha do primeiro livro, né, que é Arquitetura Limpa na Prática, vai ser teste de software e TDD na prática. Então, de fato, vão ter vários exemplos lá de aplicação na prática das técnicas. Porque o que acontece, né, pessoal? As boas práticas, elas realmente são benéficas para o desenvolvimento de software, mas tem um porém. Quando elas são bem aplicadas, quando você de fato sabe fazer, por exemplo, o teste, sabe fazer o TDD. Eu faço uma analogia com outras coisas. Por exemplo, a gente sabe que musculação é uma coisa boa, porque de fato, quando você faz musculação, você ganha massa magra, de fato isso dá uma maior saúde para a pessoa. Porém, se ela for mal feita, se a pessoa não souber fazer direito musculação, ela pode inclusive se machucar. E aquilo que era para ser uma coisa boa pode ser prejudicial. A mesma coisa acontece com as práticas de desenvolvimento de software. Qual que é a ideia do meu livro, né? É ensinar bem a fazer o teste de software, a fazer o TDD, para que de fato você consiga ter os benefícios dessas práticas. Porque se elas forem mal aplicadas, elas vão inclusive dar prejuízo para o desenvolvimento de software. Hoje em dia, teste automatizado é de fato uma coisa essencial do desenvolvimento de software. Se a gente pega qualquer empresa por aí, o Google, por exemplo, tem uma cultura muito forte de testes. Existe até aquele livro, né, o Flamingo Book, que é Software Engineering at Google, que ele foca muito, né, tem lá uma parte específica falando sobre teste de software. De fato, é uma parte essencial do desenvolvimento lá no Google. E hoje em dia a gente pode dizer que o desenvolvimento de software contemporâneo é uma coisa que não pode faltar. Então você não pode ficar sem saber a essência, certo, dos conceitos relacionados com o teste de software e com o TDD, e você não pode deixar de saber como praticá-los da maneira correta. Então, essa é a ideia do livro. Estou feliz aqui de divulgar. Eu sou especialista nessa área, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado são na área de teste de software. E eu tenho, como eu já falei várias vezes, há 2 anos, quase 3 anos, que eu comecei aqui com um canal no YouTube, eu comecei a realmente colocar essas coisas na prática. E muitas das coisas que eu entendia de uma forma, eu passei a entender melhor quando eu comecei a colocar de fato em prática e comecei a consultar materiais, referências e pessoas como o Dee Hill, como o Dave Farley, como o Kent Beck, de fato fazem essas coisas na prática para aprender como fazer direito. E é isso que eu quero ensinar no livro. Então eu tenho certeza que vai ser muito benéfico para todos vocês, né? Em qualquer nível que você esteja do desenvolvimento de software. São conhecimentos completamente essenciais, mesmo que você sabe fazer um pouco, acho que o livro vai ser importante para você, porque você vai entender melhor cada uma dos conceitos relacionados com essas duas práticas. E esse vídeo era só para falar para vocês que eu estou começando a escrever, não sei quanto tempo que eu vou demorar. O livro de Arquitetura Limpa eu escrevi até rápido, demorei acho que uns 6 meses para escrever. Então eu espero que esse livro também demore mais ou menos uns 6 meses. Então provavelmente eu vou lançar o livro lá para o final do ano. A ideia é ser bem parecido com o Arquitetura Limpa na Prática, né? Você vai ter acesso ao livro digital e também a cursos bônus, que eu vou também gravar aqui. Por exemplo, vou gravar sessões de TDD. Tem uma sessão espetacular de TDD que eu faço nas empresas, que demora 2 horas mais ou menos, que é realmente a implementação de uma feature numa aplicação real, web, muito mais complexa, né, que o exemplo que eu utilizei no Arquitetura Limpa na Prática. Então vai ser espetacular. Também vai ter a parte de teste de software, a aplicação das técnicas. Então você não pode perder, vai ser espetacular mesmo. Estou muito empolgado com a escrita desse livro e eu vou mandando aqui, né, atualizações sobre a escrita desse livro. Espero que você esteja tão empolgado quanto eu com esse material, vai ser realmente essencial para você que desenvolve software profissionalmente. Então era isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.